Saudações a todos para mais um programa ADESG em Foco. Hoje vamos conversar com Carlos Dias, CEO e estrategista-chefe do Rumo Econômico e presidente do Instituto Democracia e Liberdade. Possui formação em administração, direito e economia, complementada por extensões em áreas como política e estratégia, diplomacia e relações internacionais, assim como economia global. Membro de instituições como o Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos, da Academia Brasileira de Defesa e da World Federation Against Drugs, e membro honorário da Academia Brasileira de Filosofia. Senhor Carlos, muito bem-vindo e obrigado pela sua participação. Vitor Luneta, muito obrigado aí pela oportunidade de conversar, né, com os nossos queridos adesguianos, enfim, todos aqueles que visitam esse nosso canal. Uma honra imensa estar aqui com você. O sistema ESG-ADESG sempre promove esse tipo de debate, visando assuntos relacionados à segurança e defesa e o interesse nacional brasileiro. Então, prezado, ilustríssimo senhor Carlos, em seu trabalho no portal Rumo Econômico, diversos são os temas abordados de interesse para a ADESG, conectados, por exemplo, às diversas expressões do poder nacional, como o poderio militar, instituições diversas, cultura e economia. Nesse sentido, eu peço que nos esclareça o que representa e o que deveria representar a economia como catalisador de transformações positivas no Brasil. A economia é que, de fato, é a mola, né, do mundo, o avanço, o progresso, etc. Mas, antes da questão econômica, uma nação ela se constitui por um projeto de valores no tempo. Então, a questão da cultura ela é fundamental. A economia, embora seja uma das ciências mais humanas, vamos chamar assim, ela é um suporte para aquilo que está definido, vamos chamar assim, num projeto de nação, eu diria até num projeto de pessoa. Porque, na verdade, a economia ela tem uma implicação muito forte com a questão da liberdade, a cultura, com o desenvolvimento, com a própria condição da pessoa de exercer o seu livre desejo de agir e interferir na realidade do mundo. Então, os nossos pontos centrais são basicamente dois. Essa primeira noção da pessoa como figura central, não só apenas do ponto de vista da temporalidade, mas também da condição e consciência de eternidade de sua existência, e a sua ação no mundo localizada num ambiente que chamamos de uma nação que é construída com esse conjunto de valores. Então, a economia ela dá os instrumentos fundamentais para que o mercado livre, a ação livre do homem se desenvolva, que o progresso chegue, as amarras do Estado sejam totalmente liberadas, um ambiente de desregulamentação da vida, logicamente também num ambiente onde a família é privilegiada, as responsabilidades individuais elas são respeitadas e são assumidas como um plano de vida e de crescimento. É interessante, pois o que o senhor nos apresenta é que existe uma interação grande entre a questão de princípios fundantes, né, a economia, e que acaba também desaguando na questão da política, né, porque afinal, se os cidadãos brasileiros não estão atentos, independente da sua profissão e origem, à política, que é um motor de transformação, isso não caminha de forma muito harmoniosa. O senhor diria que essa é a nossa atual realidade, que nós estamos aquém nesse sentido e que o cidadão brasileiro ele devesse participar mais tanto das decisões políticas quanto desse entendimento sobre a economia? Não, sem dúvida. E a gente percebe que é a partir desses fundamentos sólidos, né, de se conhecer ou se autoconhecer, saber da sua dimensão de vida, da sua condição de pessoa sacralizada,
né? Então, o homem, a mulher, né? No sentido, hoje a coisa é tão ignorante, né? Quando você fala homem no sentido genérico, tem que dizer que é mulher também, porque senão as pessoas não compreendem, acho que fala só da condição masculina, não é verdade, né? É, só do Então, gênero. vamos usar, vamos dizer assim, a expressão pessoa humana, né? A pessoa em si, ela tem que ter, obviamente, essa consciência da sua própria natureza e de sua ação no mundo. Quando você fala, por exemplo, da questão de ordem política, e nós estamos inseridos dentro de uma estrutura geográfica, né, no mundo, que é o país, é o Brasil, hoje, se nós percebemos, de uma maneira geral, as estruturas das elites, né, do país, eles têm apenas a certidão de nascimento brasileira. Eles não têm o pertencimento à nação brasileira. O Brasil é algo qualquer para eles. Eles poderiam ter nascido na Bélgica, na Austrália. Infelizmente, não desejaria que tivessem nascido em Cuba, né? Porque eles teriam o verdadeiro sentido do que eles querem transmutar para cá, da nossa liberdade e estrutura, né, de país. Mas, enfim, então, o sentido de pertencimento, o sentido de que você tem um compromisso com a sua nação, respeitando todas as tradições que chegaram até aqui, evoluíram e construíram a nação brasileira, configuraram essas fronteiras excepcionais continentais do país, e nós temos um Brasil que tem um potencial econômico especialíssimo. Porém, a limitação dos quadros políticos, eu diria a desqualificação desses quadros, não colocam esses serviços, quer sejam de recursos naturais, quer sejam eles também da própria inteligência econômica, a favor do povo brasileiro e de seu crescimento. Nós, quando olhamos que nascemos do Brasil, e temos, além da certidão de nascimento, esse sentimento de uma unidade nacional, temos uma identidade comum, uma única língua, um só povo, e como diz até mesmo a nossa chamada, né, de ADESG, é um coração e uma alma unida, né, una para o Brasil. Exatamente, eu acho que é esse aspecto que falta, que se soma naquela pergunta inicial que você me fez sobre a questão de economia e cultura. Então, enquanto a gente não reformatar esse sentimento de nacionalidade, que é diferente de nacionalismo, e a gente entender que tem uma missão nessa terra, né, especificamente aonde geograficamente fomos posicionados, e os elementos racionais que dispomos da formação, da economia, no caso em particular que nós estamos tratando, e trabalhar esses potenciais que estão à disposição do país para o seu desenvolvimento, o desenvolvimento do povo, e também o Brasil servir ao mundo como um todo, no sentido de que é um elemento, eu diria, equalizador, por exemplo, a nossa potência agrícola. Equalizador da paz, a gente pode fornecer alimentos para o mundo inteiro, mas não precisamos ser meramente fornecedores de commodities agrícolas. Podemos processar isso, e outras coisas, questões das commodities minerais, somos exportadores, né, meramente commodities minerais, mas não trabalhamos os elementos essenciais, por exemplo, que a própria natureza nos dispõe, a questão da tecnologia, a defesa, por exemplo, da nossa moeda, dos nossos valores, da nossa bandeira, toda essa identidade que constitui a nacionalidade brasileira, ela precisa voltar ao peito, ao coração daqueles que aqui vivem, e a gente não tem assistido isso. Então, eu acho que o nosso processo é muito mais de uma transformação cultural, que é muito mais difícil, porque os elementos racionais e de formação estão disponíveis hoje até em qualquer lugar. Você vê a internet hoje, né, o que dispõe de possibilidades de conhecimento, de formação, ensino à distância, etc. Não, sem dúvida, o ferramental nunca foi tão robusto, nunca foi tão sofisticado, mas foi precisamente o que o senhor falou, e isso é um assunto recorrente nas nossas entrevistas aqui no Adesga em Foco, porque temos autoridades e pessoas do meio, tanto civil quanto militar, generais e outros diretores também de empresas que vêm, conversam conosco, que sempre batem nessa tecla da questão dos valores e dos princípios. Uma pessoa que não sabe quem ela é,
ela não tem condições de alçar, de alcançar um futuro melhor para si, né, e de atingir os seus objetivos. E o mesmo acontece, como muito bem lembrado pelo senhor, com o cidadão brasileiro que não tem esse senso de pertencimento. Isso, sem dúvida, é imprescindível. E são justamente esses elementos, né, que compõem a definição de cidadão, né, o território, a população, o idioma, que, quando bem trabalhados e com pano de fundo de valores e princípios, vão levar as pessoas a entender e a buscar nessas ferramentas uma possibilidade de concretizar essa missão, esse objetivo nacional. Agora, isso é Luiz, algo que deve. Sim, você me claro. permite uma observação? Você tocou num ponto muito importante. Nós não estamos assim redescobrindo o Brasil, né? Na verdade, a gente já teve esse conjunto de valores que forjaram a nação brasileira. Então, hoje, de um determinado tempo para cá, o Brasil está revisitando temas que são extremamente ruins. Por exemplo, você falou da linguagem, que é a nossa unidade, né? Então, um povo que não tem uma linguagem, não tem uma identidade, como ele pode dialogar consigo mesmo, né, no sentido das suas tradições e reconhecimento desses valores, e também com outros povos, que nós somos chamados a uma vida aberta, né, de relacionamento com outras nações, com outros povos, preservando nossa autonomia, nosso entendimento, mas isso nós precisamos primeiro uma formatação e entendimento da nossa identidade. O Brasil está tão atrasado que ele está discutindo hoje, por exemplo, a questão do direito de propriedade. Você vê que é objeto do Supremo Tribunal Federal violar a Constituição e tentar flexibilizar o direito de propriedade. Quando você não tem um direito de propriedade, você não tem estrutura econômica que resista. Então você vê que o Brasil passa por um processo de reconstrução de sua identidade e de sua economia. O objetivo hoje central deste governo imposto ao país, na verdade, é mudar o regime político através de uma subversão da economia, que é o que está acontecendo, centralismo econômico, tratando, por exemplo, as pessoas como coisa, a autonomia humana está sendo destruída. Você vê, por exemplo, hoje no Brasil, semana passada, tivemos um caso de escândalo, que é exatamente uma criança, né, com 8 meses foi assassinada do ventre materno, por uma decisão judicial. Então, quer dizer, o Brasil tem uma Constituição onde o artigo 5º fala em violabilidade da vida humana. Eles perderam até a noção da própria língua do sentido de violabilidade. Então, é importante a gente colocar essas questões que o país precisa sobreviver a si mesmo e às suas estruturas impostas. Um grande desafio, que é filosófico, teológico e certamente econômico. E se o senhor me permite, isso é emblemático, porque, na realidade, quando um povo não conhece de forma aprofundada a sua própria origem, sua cultura, as próprias leis que regem o seu país, né, porque o não conhecimento da lei não escusa, né, aquele que vai ser um detrator. Mas é fundamental levar isso ao conhecimento. Mas isso, infelizmente, parece ser explorado para ressignificar e para semanticamente alterar o que era a nossa identidade. Isso é muito verdadeiro. E isso me parece não necessariamente algo que aconteça apenas aqui, né? Existe um movimento para que isso esteja acontecendo, esteja sendo redebatido, rediscutido ao redor do mundo. Porém, a partir do momento em que os interlocutores não participam abertamente, nem entendem o que está sendo discutido nesse sentido, torna-se arbitrário e não mais democrático, embora por aparentemente vias democráticas. O senhor concordaria com isso? O próprio sentido da lei, né, que você mesmo fala. A lei ela tem o aspecto de um eventual consenso sobre comportamentos e outras, né, atitudes em vários aspectos da vida humana, mas a lei também é um instrumento de força e de poder que pode, na verdade, alojar ou fechar em
um determinado cercado, por exemplo, uma sociedade e sua condição de desenvolvimento. Eu vou te dar um exemplo, né? O Código Florestal Brasileiro, um dos mais pesados do mundo, um dos mais preservacionistas. Ele não é conservador no sentido de conservar as questões de ordem natural que são importantes, mas ele é preservacionista. Ele não permite a exploração e o avanço humano que tem o dom, com tecnologia, inteligência, racionalidade, de explorar os recursos naturais. Então, por exemplo, na Amazônia, uma das regiões mais ricas do Brasil e do mundo, a produção agrícola, por exemplo, pode se estender no máximo a 20% da propriedade daquele que atua na produção rural. 80% tem que ser preservado às suas próprias custas e não com indenização do Estado. Embora eu acho que seja desnecessário isso. Então você vê, o Brasil é um dos maiores exportadores, né, de alimentos do mundo, né? E ele tem uma das maiores preservações, né, da sua condição de natureza, né? E é condenado internamente por um conjunto de pessoas, né, que trabalham para ONGs internacionais e outros interesses internacionais que não do Brasil, que influenciam diretamente no nosso campo de desenvolvimento. Nós temos, no campo, por exemplo, mineral, né, um conjunto de minérios essenciais e também estratégicos que poderíamos estar explorando, né, e trabalhando internamente no sentido até de produção de micro. Como é que chama? A microinformática, mas é o outro nome mais adequado que agora me fugiu, e que você tem aí, por exemplo, em Taiwan, né, Indústria de uma produção semicondutores. semicondutores, etc. Então, você tem uma indústria de alta tecnologia que podia ser feita, nós temos todos os insumos necessários, nós poderíamos, por exemplo, exportar muito mais facilmente chapas de aço do que importar da China, e a gente exportar minério de ferro para eles. Enfim, o próprio petróleo em si, uma grande riqueza que nós dominamos, altas tecnologias, não só de exploração, mas também de cuidados, né, na sua prospecção, então que está disponível pelo mundo inteiro. Um país aberto, ele compra a tecnologia, ele aceita, por exemplo, ações internacionais objetivas no campo da liberdade econômica, enfim, porque o que faz o país crescer é a concorrência, a capacidade, né, do intelectual e técnica, né? Então, o que nós estamos vendo hoje no Brasil é o contrário. A lei, ela veda o desenvolvimento. Então, se eu, por exemplo, passasse de 20% para 50%, por exemplo, a exploração racional, adequada e conservadora, no sentido de conservar as condições de mata, floresta, bioeconomia, com todas essas tecnologias, nós estaríamos crescendo minimamente a 5%, mas o crescimento real, que é um crescimento que é distributivo no sentido da oportunidade de emprego, crescimento, geração de renda, geração de poupança no país. Então, essas condições, por exemplo, a lei, por exemplo, o Código Florestal hoje inibe. Então, uma das piores razões hoje do nosso subdesenvolvimento são as próprias leis que essa elite burocrática constituiu e aprisionou o Brasil no subdesenvolvimento. Então, a lei precisa se olhar sobre dois aspectos, né? Que é esse, logicamente, de certas contenções, e no outro campo, que seria o contrário, ela tem que não atuar de forma direta, ter desregulamentação, ela ser totalmente liberal, para que as forças de mercado operem e a gente tenha, aí sim, uma autonomia humana de ação e de escolha. Muito bem colocado, e isso tem relação direta com o entendimento da verdade, né? Com o acesso à informação de qualidade, com a capacidade das pessoas de discernir e de realmente não estar sendo alimentada por ideologias e por discursos falaciosos que não têm, dentre seus objetivos, o maior interesse nacional. A chamada grande mídia, nesse sentido, ela também desempenha um papel importante na formação do indivíduo. Os veículos de comunicação imponentes, de maior capilaridade, com alcance geográfico e econômico, eles acabam participando dessa formação cultural de uma forma ou de outra. O senhor diria que os interesses nacionais hoje, eles são viabilizados ou obstaculizados por essa grande mídia no Brasil?
Você veja bem, a questão da mídia, de uma maneira geral, né, principalmente essas do âmbito tradicional, elas são concessões públicas, né? Então, há investimento privado na ação de disseminação de conteúdos, de formação, e um país continental como o Brasil, ela é extremamente fundamental para que haja uma integração. Nós temos regiões diferentes, vocações diferentes, pessoas com hábitos culturais locais, mas há uma integração do ambiente nacional e a mídia é parte integrante importante dessa, vamos dizer assim, manutenção dessa identidade nacional. Mas o que nós estamos assistindo é completamente diferente. Nós estamos vendo uma mídia que destrói, né, essa condição de unidade nacional, cria instrumentos de rivalização, estabelece, por exemplo, um conjunto de valores, ou impõe determinados conjuntos de valores que não são as tradições do nosso povo. Então, a questão de novelas, a questão de temáticas de impacto para sensibilizar pessoas sobre determinados temas, a questão, por exemplo, de séries, e um jornal, né, de caráter nacional que se pôs ao Brasil ao longo de tantos anos como uma opinião formal sobre diversos assuntos, quer seja da economia, quer seja dos costumes do país. Então, quando houve essa a ruptura que através do sistema descentralizado de comunicação, que foi exatamente essa questão da internet, os programas, os canais, né, de disseminação de informação que não estão mais vinculados, ou não estão vinculados a, vamos dizer assim, a fonte primária produzida, por exemplo, por essas redes tradicionais, eles romperam com essa informação que você tratou exatamente o início do campo da disseminação da verdade. Na verdade, o que aconteceu é a disseminação de narrativas por essas estruturas, né, tradicionais, que conformam um pensamento nacional numa determinada direção e depois operam com os institutos de pesquisa para validar o alcance daquilo que eles estão martelando ao longo de tantos anos. Então, na verdade, objetivamente, o Vitor, essas empresas trabalham contra o país, contra a nacionalidade, contra os interesses nacionais, não é certo? E elas criam obstáculos formais à informação. Elas, na verdade, não geram informação. Elas simplesmente traduzem os interesses de grandes grupos de corporação, de grandes grupos políticos, de grandes interesses internacionais, para que o brasileiro tenha a visão e o sentido, vamos chamar assim, castrado, né, da sua independência, crescimento e força. Você imagina, né, um país com essa riqueza de costas, né, com o tamanho, o Brasil explora, só para ter uma ideia, apenas 8% das regiões do país é onde o agronegócio está presente. A produção nossa rural é em 8% das regiões. Só para você ter uma ideia, as terras que eles chamam de terras indígenas, que são, na verdade, terras da União, que compõem reservas indígenas, né, são 14% e elas são intocadas. Então a gente não consegue nem gerar, por exemplo, desenvolvimento para esses. Porque ninguém está querendo tomar os 14% das reservas indígenas. A gente quer que o governo dê a eles essa terra, titularidade, eles tenham capacidade de explorar economicamente e também com uma visão de bioeconomia e conservadora dessa região. Existe tecnologia, existe uma série de parcerias que podem ser feitas que o Brasil ganharia, a gente dobraria a nossa produção. Isso afeta o quê? A oferta no sentido positivo, então você amplia a oferta de bens, serviços e de produtos, então você tem um equilíbrio econômico muito mais justo, quer dizer, você ataca a inflação, porque você tem uma oferta de alimentos a preços adequados, né? Então você cresce a produção, o desenvolvimento, e tudo isso não através de endividamento, de avanços de programas sociais, de cuidar, por exemplo, de pessoas. Não, as pessoas se cuidam pelo emprego, pela oportunidade que tem de produzir e por um mercado livre e aberto. Então você vê, o Brasil ele caminha ao contrário. As ONGs, nós temos milhares de ONGs no Brasil que tem capacidade até postulatória no judiciário brasileiro, notadamente no Supremo Tribunal Federal, para impedir, por exemplo, que uma ferrogrão
que é uma operação logística para ganhar competitividade, preço interno e externo, etc., uma ONG consegue barrar há mais de 2 anos uma construção, aliás, uma utilização, porque a construção já está feita e não tem impacto ambiental nenhum, e que nunca ficou provado esse impacto ambiental que eles alegaram, né? E a gente tem um conjunto ideológico infiltrado nas estruturas de poder, por exemplo, o Ministério Público Federal, né? E também no próprio Supremo, que invalidam, por exemplo, a dinâmica econômica do país. Hoje, a que eles chamam de insegurança jurídica, ela rivaliza exatamente com a capacidade, por exemplo, da nossa atração de capital para a produção. E a mídia trabalha muito nisso, porque a mídia ela concentra o poder em determinadas figuras, elege aqueles que eles querem promover e elege também aqueles que eles querem destruir. Eu estou nessa vida ao longo de muitos anos estudando muito isso, estou com 64 anos, e a gente já discutia isso lá nos nossos fóruns do 13º ciclo de Política e Estratégia da ADESG, que eu fiz em 88. Então, a gente já discutiu o poder da mídia, a implementação desses conceitos de controle, né, psicossociais. Enfim, então, ela hoje, sem dúvida nenhuma, ela representa um grande perigo. E o Brasil esqueceu, notadamente o nosso setor de inteligência, né, dos inimigos internos. A gente só avalia minimamente até questões de fronteiras, objetivos internacionais, etc., né, com o nosso país, que também não há muita atenção hoje, principalmente desse governo espúrio que nós estamos subjugados, mas os inimigos internos hoje estão no ambiente de poder. Eles trabalham contra o desenvolvimento, o crescimento do país e a expansão, né, da vida humana forte, nossa, do brasileiro em esse ambiente riquíssimo, né? Nós somos vamos chamar assim, resumindo e fechando, nós somos uma potência imensa que resolveram favelizá-la. E é isso que acontece. Então, o império aqui no país é do crime organizado, do narcoterrorismo e do Estado que destrói as possibilidades do crescimento individual e da expansão econômica. É, realmente é um quadro alarmante, e começa com aquilo que o senhor falou da questão da concessão pública, né, do espaço midiático, e remonta àquela máxima romana, cui bono. Então, quem está se beneficiando, né? E quem está patrocinando isso, na realidade? Então, quando não existe, e aí voltando à questão que o senhor mencionou desde o princípio, os valores, quando não existe esse compromisso ético fundamental da mídia no seu papel, né, como construtora na nação, realmente existe o espaço livre para esse tipo de distorção acontecer. Certos detalhes do que o senhor falou são muito fascinantes, a gente não tem tempo para se desdobrar tanto sobre eles, mas principalmente eu percebo que é uma mudança de paradigma, de uma visão paternalista, onde o Estado precisa necessariamente participar de todos os processos, para uma visão de verdadeira liberdade, onde através de mecanismos que já existem há muito tempo, como o Instituto da Propriedade e a questão da segurança jurídica e outros elementos, e cada instituição trabalhando nas suas responsabilidades, poderia haver uma construção mais orgânica através dos próprios indígenas e das populações, né, que teriam melhor acesso e garantia do pleno uso da sua propriedade. Senhor Carlos, muito se fala sobre democracia. E aí acho que a gente acaba chegando nesse tema, né? Mas nota-se que justamente o significado do discurso hoje em dia depende mais de quem fala do que da própria definição verdadeira da palavra. Como caminha o Brasil nesse tema, na sua visão? E, no mesmo sentido, o senhor teria algo a comentar também sobre o cenário internacional? O cenário internacional, vou começar por ele, nós estamos vendo aquilo que está se produzindo na Venezuela ao longo de tantos anos, e agora com essa fraudulenta eleição, nós estamos assistindo qual é o modelo que quer se implantar no mundo. O dirigismo estatal, o controle absoluto da pessoa, né, o ataque às liberdades logicamente, a influência do crime organizado internacional nas estruturas do Estado, notadamente na América Latina. Mas não é um ponto que vou tocar agora, porque
o programa se estenderia demais, né? Talvez numa outra oportunidade a gente possa discutir a interferência do crime organizado nas estruturas de Estado. Então, no ambiente internacional, a gente está vendo exatamente isso. Nós estamos vendo a pressão, por exemplo, da Rússia, da China e do Irã, com pressão formal e de Cuba, né, dentro da Venezuela, um outro Estado supostamente soberano, em que as forças e os comandos, inclusive aqueles do narcotráfico, estão presentes para oprimir os seus nacionais, assassinar os seus nacionais. Quer dizer, é um modelo escravizante, né? E de controle absoluto do Estado sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. O Brasil, mudando um pouquinho para cá, muito próximo, não só em fronteira, mas também no ambiente ideológico e de pensamento deste governo imposto ao país, tá certo? Então, nós vamos ver reformas que estão sendo propostas, notadamente a questão do arcabouço fiscal, a questão da reforma tributária, elas são exatamente inibidoras da liquidez do sistema econômico livre. Tudo aquilo que está sendo produzido hoje, em termos de legislação, por essa elite burocrática superior, a não eleita e a eleita, é exatamente para centralizar no poder de Brasília toda a força, todo o direcionamento da estrutura de ordem pessoal e liberdade, que se confunde, né, com a chamada democracia, e também a liberdade de outras expansões, que é exatamente na economia, que é o crescimento, o desenvolvimento, o direito que você tem de ter poupança, de deixar herança para os seus filhos. Você vê um ministro hoje da Fazenda, né? Um economista trans, vamos usar uma linguagem aí moderna, né? O sujeito está dizendo que as pessoas que herdam não têm direito, porque não produziram para aquilo. Então, tem que lembrar esse sujeito que nós herdamos o Brasil de um conjunto de desbravadores que chegaram aqui e constituíram essa grande nação. Ele tem direito a quê? Esse sujeito, por exemplo, está sentado no Ministério da Fazenda. Qual é a condição titular que dá a ele, vamos chamar assim, de estabelecer aquilo que nós temos ou não temos direito das tradições familiares e consanguíneas que temos? Não só como nação, identidade nacional, aí eu volto lá atrás, não só temos uma certidão de nascimento, mas nós somos verdadeiramente brasileiros, coisa que ele não é, e o time dele não é. E nós temos hoje, por exemplo, uma condição interna de violar todos os direitos civis. Então, são pessoas presas sem o processo legal adequado, você não tem individualização da pena, você forja, por exemplo, sistemas de agressão ao Estado, e essa elite entre si decide quem vai para a cadeia, quem não vai, canal que é cortado, que não é cortado, notícia que é verdadeira, notícia que é falsa. Então, o Brasil, na medida em que ele altere o sistema econômico, o regime, ele vai assumir exatamente o controle absoluto da vida social. Aí vai definir quem ganha salário, o que pode ser investido, toda a centralização vai ser na base do governo, o governo central é que vai decidir, por exemplo, aonde se investe, aonde se atua, e a gente já viu onde isso deu. Os amigos dos amigos do meu pai, né? Organização, isso é uma frase, né? Não estou falando do meu pai, por favor, tá entre aspas. E outra coisa, as questões, por exemplo, daqueles que podem ter uma empresa pujante e outros que não vão ter. O crescimento, por exemplo, da dívida, né, interna brasileira, que impacta não só a inflação, mas também os juros internos, que tornam a atividade empreendedora proibitiva, principalmente para aqueles que mais precisam, aqueles que mais demandam de capital, as pequenas e médias empresas, que estão sendo dizimadas por esse governo. Então, a questão hoje de democracia é importante ser discutida porque ela se confunde com um processo de autonomia da pessoa humana, que é exatamente o que está sendo destruído. Lembro e encerro: mataram uma criança de 8 meses no ventre materno por decisão judicial. Então, a justiça já se desencontrou do direito há muito tempo.
Perfeito. E isso sob uma roupagem que dá aparências de estar sendo democrática e de estar permitindo outras formas de pensamento, porém atropelando direitos fundamentais que foram construídos num processo histórico ao longo de séculos e que hoje são desconsideradas a bel prazer. E Essa está questão. e tá escrita na nossa Constituição, a prevalência, né, dos direitos humanos. Sim, Então, quer dizer, nós temos uma Constituição escrita, ela não cabe interpretação. Aquilo que é explícito e claro não cabe interpretação. Então, perfeito. é impossível, por exemplo, que a gente ataque a vida da forma que está sendo atacada, e também não só no ventre materno, mas também fora dela, que no campo das liberdades, como falamos agora, a questão da democracia. Eu tenho restrições profundas à nossa Constituição, extremamente dirigista, ela gera problemas inflacionários, etc. Mas no campo da defesa da pessoa humana, ela é muito interessante, é muito importante. Muito importante, e os mecanismos que deveriam protegê-la também precisam ser respeitados, né? Porém, eles acabam sendo flexibilizados de fato. Eu, pessoalmente, tenho formação jurídica, sou advogado, e enxergo como uma absurda propositura de ações, né, por parte de membros do judiciário, né, propositura de investigações e inquéritos que não deveriam estar acontecendo e que muitas vezes, por alinhamento ideológico, acaba ocorrendo à vista grossa, né? E acaba se permitindo esse tipo de situação justamente porque subjacente está a questão dos princípios e valores, ou de um entendimento, ou de uma semântica deturpada. Ilustríssimo senhor Carlos Dias, muito obrigado pela sua participação. Nós teríamos ainda muito o que falar, certamente podemos voltar com pautas até similares a essa, pois essa possui tantos desdobramentos que nós poderíamos ficar o dia inteiro aqui conversando. Mas eu queria agradecer a sua participação, estamos chegando ao nosso fim e gostaríamos de uma palavra do nosso patrocinador, a FHE Poupex, proporciona benefícios do seu portfólio a servidores, funcionários e associados, atendendo a militares, pensionistas, civis e outros. Faça uma consulta em poupex.com.br. Senhor Carlos Dias, muito obrigado e saudações a todos os nossos espectadores. Até mais. Até mais. Muito obrigado, agradeço essa grande oportunidade, me senti extremamente honrado, né? E tenho um carinho especial, né, pela DESG, num ambiente em que ajudou muito na minha formação. Então, muito obrigado mais uma vez, uma honra, repito, ter sido convidado por você e pela sua entrevista de altíssima qualidade, e até quem sabe, uma outra oportunidade. Deus nos abençoe a todos e salve o Brasil. Certamente. Muito obrigado.